Na Idade Média, o mundo era muito diferente do que conhecemos hoje. As pessoas acreditavam que forças invisíveis estavam em todos os lugares. Deus, anjos, espíritos e também demônios. Doenças estranhas, crises repentinas, gritos durante a noite, convulsões inexplicáveis. Tudo isso podia ser interpretado de uma forma: possessão demoníaca. Se alguém começasse a agir de maneira estranha, falar coisas sem sentido ou demonstrar uma força incomum, muitos acreditavam que aquilo não era doença, era um demônio dentro do corpo daquela pessoa. E quando isso acontecia, havia apenas uma solução considerada segura: chamar um padre. Porque, segundo a crença da época, apenas um homem da igreja poderia enfrentar essas forças. O ritual era conhecido como exorcismo, uma tentativa de expulsar o demônio do corpo da pessoa possuída. Mas existe um detalhe curioso nessa história, algo que muitas pessoas hoje nem imaginam. Em muitos lugares da Europa medieval, esse ritual espiritual também podia envolver pagamento e, às vezes, um preço bastante alto. Mas antes de entender quanto custava um exorcismo, é preciso entender como esse ritual realmente acontecia, porque ele era muito mais intenso do que muitos imaginam hoje. Quando alguém era considerado possuído, a família normalmente procurava ajuda na igreja local. O padre então avaliava a situação. Ele observava o comportamento da pessoa, escutava os relatos da família e tentava identificar sinais de presença demoníaca. Entre esses sinais estavam coisas como gritar palavras incompreensíveis, reagir violentamente a símbolos religiosos ou demonstrar comportamentos considerados sobrenaturais. Se o padre acreditasse que aquilo era realmente uma possessão, o ritual de exorcismo poderia começar. Normalmente acontecia dentro de uma igreja ou dentro da própria casa da família. O ambiente era preparado, velas acesas, crucifixos posicionados, água benta e orações em latim. O padre começava a recitar passagens sagradas, chamando pelo poder divino, ordenando que o demônio deixasse aquele corpo. Mas esses rituais raramente eram rápidos. Alguns exorcismos duravam horas, outros podiam durar dias. Em certos casos, a pessoa possuída era segurada por várias pessoas, porque os ataques de convulsão ou gritos podiam ser violentos. Havia relatos de pessoas que precisavam ser amarradas para impedir que se machucassem ou machucassem outras pessoas. Era um momento de medo, de tensão e também de esperança, porque a família acreditava que aquele ritual poderia salvar a alma da pessoa. Mas existe uma pergunta que muitos historiadores começaram a investigar: quem pagava por tudo isso? Porque, na prática, muitos desses rituais não eram completamente gratuitos. Na teoria, a igreja ensinava que os rituais espirituais não tinham preço. Mas, na prática, as coisas podiam ser um pouco diferentes. Muitas vezes, o exorcismo vinha acompanhado de doações. Essas doações podiam ser feitas para a igreja, para o padre ou para o mosteiro que organizava o ritual. Em alguns casos, a família oferecia dinheiro. Em outros, oferecia comida, animais ou até pequenas parcelas de terra. Para famílias ricas, isso não era um problema. Elas podiam pagar quantias maiores,
garantindo que padres experientes realizassem o ritual. Mas para famílias pobres, a situação era muito mais difícil. Algumas pessoas simplesmente não tinham como pagar e, por isso, precisavam esperar a ajuda da igreja local ou esperar que algum padre aceitasse realizar o ritual sem cobrança. Existem registros históricos que mostram algo interessante. Em certos lugares da Europa, exorcismos começaram a se tornar eventos conhecidos. Pessoas viajavam de vilarejos distantes, buscando ajuda para familiares que acreditavam estar possuídos. E em alguns casos, esses rituais acabavam reunindo curiosos, pessoas que queriam assistir, porque acreditavam estar presenciando uma batalha real entre o bem e o mal. Mas existe um lado ainda mais sombrio dessa história, porque muitos dos chamados possessos talvez nunca tenham estado possuídos por demônios. Hoje sabemos que muitos dos sintomas associados à possessão podem ter outras explicações. Epilepsia, doenças mentais, transtornos psicológicos, infecções que afetavam o comportamento. Mas na Idade Média, essas condições simplesmente não eram compreendidas. Para a maioria das pessoas, o mundo espiritual explicava tudo. Se alguém gritava sem motivo, era o demônio. Se alguém convulsionava, era o demônio. Se alguém dizia ouvir vozes, era o demônio. E por causa disso, muitas pessoas acabavam passando por rituais intensos, rituais que podiam durar horas ou dias, tudo na tentativa de expulsar algo que talvez nunca estivesse ali. Mas existe um detalhe curioso que poucos imaginam. Nem todos os casos de possessão aconteciam dentro de igrejas. Em algumas regiões da Europa medieval, os exorcismos aconteciam dentro das próprias casas. A família reunia vizinhos, parentes e até curiosos. Todos queriam ver se o demônio realmente iria se manifestar. Algumas pessoas acreditavam que o espírito maligno poderia falar através da pessoa possuída, revelar segredos ou até desafiar o padre que conduzia o ritual. Existem relatos antigos descrevendo momentos extremamente tensos, gritos, orações repetidas por horas e pessoas esperando em silêncio para ver se o demônio finalmente iria embora. Quando o ritual terminava, muitos acreditavam ter presenciado algo sobrenatural. E essas histórias rapidamente se espalhavam pelas vilas e cidades, o que fazia ainda mais pessoas acreditarem que os demônios realmente caminhavam entre os homens. Isso não significa que todos os exorcismos envolviam dinheiro, mas em muitos casos, famílias faziam sacrifícios financeiros enormes porque acreditavam que aquele ritual poderia salvar a vida de alguém ou salvar a alma daquela pessoa. Hoje, olhando para o passado, essas histórias parecem estranhas, às vezes até assustadoras. Mas para as pessoas que viveram naquela época, o medo do sobrenatural era real. E quando acreditavam que um demônio estava presente, elas estavam dispostas a pagar qualquer preço para expulsá-lo.